Um padrão de gráfico triangular envolve o movimento do preço em uma faixa cada vez mais estreita com o passar do tempo e fornece uma exibição visual de uma batalha entre touros e ursos. O padrão triangular é geralmente classificado como um padrão de continuação, o que significa que após a conclusão do padrão, presume-se que o preço na direção da tendência em que estava se movendo antes do padrão aparecer continua. Um padrão triangular geralmente é considerado em formação quando inclui pelo menos 5 toques de suporte e resistência. Por exemplo, 3 toques na linha de suporte e 2 na linha de resistência. Ou vice-versa. Assim como existem 3 porquinhos, existem 3 tipos de formações de gráficos triangulares: triângulo simétrico, triângulo ascendente e triângulo descendente. Triângulo simétrico. Um triângulo simétrico é uma formação de gráfico onde a inclinação das máximas do preço e a inclinação das mínimas do preço convergem juntas para um ponto onde parece um triângulo. O que está acontecendo durante esta formação é que o mercado está apresentando máximas mais baixas e mínimas mais altas. Isto significa que nem os compradores nem os vendedores estão empurrando o preço suficiente para estabelecer uma tendência clara. Se esta fosse uma batalha entre compradores e vendedores, então seria um empate. Este também é um tipo de consolidação. Triângulo simétrico. No gráfico acima, podemos ver que nem os compradores nem os vendedores conseguiram empurrar o preço em sua direção. Quando isso acontece, obtemos máximos mais baixos e mínimos mais altos. À medida que essas duas encostas se aproximam, significa que um rompimento está se aproximando. Não sabemos em que direção ocorrerá o rompimento, mas sabemos que o mercado provavelmente romperá. Eventualmente, um lado do mercado cederá. Então, como podemos tirar vantagem disso? Simples. Podemos colocar ordens de entrada acima da inclinação dos máximos mais baixos e abaixo da inclinação dos mínimos mais elevados do triângulo simétrico. Como já sabemos que o preço vai subir, podemos simplesmente pegar carona em qualquer direção em que o mercado se mova. Triângulo simétrico Forex e fuga. Neste exemplo, se colocássemos uma ordem de entrada acima da inclinação dos máximos mais baixos, seríamos levados junto por uma boa viagem. Se você tivesse feito outra ordem de entrada abaixo da inclinação dos mínimos mais altos, você a cancelaria assim que a primeira ordem fosse acertar. Triângulo ascendente. Um triângulo ascendente é um tipo de padrão gráfico triangular que ocorre quando há um nível de resistência e uma inclinação de mínimos mais altos. O que acontece durante esse período é que existe um certo nível que os compradores parecem não conseguir ultrapassar. No entanto, estão gradualmente a começar a empurrar o preço para cima, como evidenciado pelos mínimos mais elevados. Padrão de gráfico de triângulo ascendente. No gráfico acima, você pode ver que os compradores estão começando a ganhar força porque estão atingindo mínimos mais altos. Eles continuam pressionando esse nível de resistência e, como resultado, um rompimento certamente acontecerá. Agora a questão é, em que direção isso irá? Os compradores conseguirão quebrar esse nível ou a resistência será muito forte? Muitos livros de gráficos dirão que, na maioria dos casos, os compradores vencerão esta batalha e o preço ultrapassará a resistência. No entanto, segundo a nossa experiência, nem sempre é esse o caso. Às vezes, o nível de resistência é muito forte e simplesmente não há poder de compra suficiente para superá-lo. Na maioria das vezes, o preço irá, de fato, subir. O que estamos tentando enfatizar é que você não deve ficar obcecado com a direção que o preço vai, mas deve estar pronto para mover-se em qualquer direção. Neste caso, definiríamos uma ordem de entrada acima da linha de resistência e abaixo da inclinação dos mínimos mais elevados. Nesse cenário, os compradores perderam a batalha e o preço despencou. Você pode ver que a queda estava aproximadamente na mesma distância que a altura da formação do triângulo. Se definirmos nossa ordem curta abaixo da parte inferior do triângulo, poderíamos ter obtido alguns pontos desse mergulho. Triângulo descendente. Como você provavelmente adivinhou, os triângulos descendentes são exatamente o oposto dos triângulos ascendentes. Sabíamos que você era inteligente. Nos padrões gráficos de triângulo descendente, há uma sequência de máximos mais baixos na I igual 4 em que forma a linha superior. A linha inferior é um nível de suporte no qual o preço parece não conseguir quebrar. No gráfico acima, você pode ver que o preço está gradualmente atingindo máximas mais baixas, o que nos indica que os vendedores estão começando a ganhar algum terreno contra os compradores. Agora, na maioria das vezes, e dizemos mais, o preço acabará por romper a linha de suporte e continuará a cair.
No entanto, em alguns casos, a linha de suporte será muito forte e o preço saltará dela e fará um forte movimento de alta. A boa notícia é que não nos importamos para onde vai o preço. Nós apenas sabemos que está prestes a chegar a algum lugar. Neste caso, colocaríamos ordens de entrada acima da linha superior, os máximos inferiores, e abaixo da linha de suporte. Nesse caso, o preço acabou rompendo acima do topo do padrão triangular. Após o rompimento de alta, ele começou a subir mais, aproximadamente na mesma distância vertical da altura do triângulo. Colocar uma ordem de entrada acima do topo do triângulo e buscar uma meta tão alta quanto a altura da formação teria rendido bons lucros.